Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Wellerson Santos e é com muita alegria que hoje nós damos início a um novo trabalho. Era uma vez para adultos, um trabalho que psicografamos por meio dos espíritos Fritz Schein e Michal Fassa. Eles analisam 30 contos infantis, histórias muito conhecidas, fazendo uma relação entre a psicologia, o evangelho, a doutrina espírita, trazendo para o nosso dia a dia. Em cada encontro, nós vamos falar de um desses contos. E hoje, em especial, nós vamos fazer a abertura deste trabalho, traçando uma panorâmica daquilo que vai ser. Em cada encontro virtual, nós teremos muitas apresentações diferentes, personagens muito especiais, para fazer com que a nossa noite seja de alegria, de aprendizado e de entendimento. Hoje, na abertura Era uma Vez para Adultos, nós vamos ter a participação de Saruman, o mago branco do Senhor dos Anéis. E também teremos a presença mais que amiga e especial da vovó Luzia. Para nós podermos iniciar o nosso encontro virtual, já que o livro Era uma Vez para Adultos terá a sua renda revertida para a Fraternidade Sem Fronteiras e também para a divulgação da doutrina espírita, nós vamos passar um pequeno vídeo falando a respeito da fraternidade, em especial um trabalho realizado com os jovens. Logo após, teremos a apresentação da música tema do nosso encontro, Deixa Brilhar, na voz de Aline Charrade e com o violonista Lucas Felipe. E daí por diante, são emoções, são reflexões em torno da temática. Se você quiser adquirir o livro Era uma Vez para Adultos, acesse o site por meio do chat ao vivo ou por meio da descrição deste vídeo. Desde já, convidando a todos vocês para dar o seu like, para compartilhar com os amigos e para se inscrever em nosso canal. Tenhamos todos uma boa noite e muitas reflexões. Antes, não conseguia ir à escola. Antes, não conseguia ter a refeição, comida. Florência foi uma das primeiras crianças acolhidas pela organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras em Moçambique. Era o ano de 2010 e a fraternidade montava, em Barragem, o primeiro centro de acolhimento com 70 crianças. Florência e toda a turma passaram a ter alimentação assegurada e a frequentar a escola com regularidade. Ano a ano, o trabalho humanitário crescia, e as crianças também. E quando chegava a hora de cursar o secundário, o equivalente ao ensino médio no Brasil, surgia um desafio. As escolas secundaristas são distantes e não oferecem refeição. É preciso pagar despesas com transporte, alimentação, uniforme, material escolar e outros custos. Sem dinheiro, os alunos param de estudar para trabalhar e muitas jovens casam ou engravidam precocemente. Diante dessa realidade, a Fraternidade Sem Fronteiras passou a garantir a continuidade do estudo aos jovens do projeto, assegurando o pagamento das despesas. Abria, assim, um caminho de sonhos, nunca antes sonhados, pelos jovens das aldeias. Nós acabamos de saber que a Especiosa
uma jovem do projeto Jovem da Fraternidade Sem Fronteiras, acaba de entrar na universidade e é a primeira universitária da Fraternidade. Especiosa, Luiz, Florência e outros jovens das aldeias africanas estão conquistando o acesso à universidade. A fraternidade veio para abrir a nossa visão, veio para nos dar uma esperança no meio do deserto, onde você olha para os lados, acha que já não tem solução. E ela chega, diz: levanta, eu sou o seu caminho, eu sou a solução. A Fraternidade Sem Fronteiras reúne a experiência desses anos de trabalho humanitário com crianças e jovens das aldeias de Moçambique e lança o Programa Jovem. Um conjunto de ações disciplinadas que criam oportunidades no presente e para o futuro, formando cidadãos fraternos. O jovem inscrito no programa, por livre vontade e com a autorização dos pais, vai ter direito ao auxílio financeiro para cursar o nível secundário. O auxílio será destinado à refeição, transporte, taxa de matrícula, uniforme e material escolar. Para ter direito ao auxílio financeiro, o jovem deverá se inscrever em um dos cursos de capacitação oferecidos no Centro de Acolhimento e realizar 4 horas semanais de trabalho voluntário na FSF ou em outra instituição parceira. Enquanto cumpre com os deveres, o jovem tem oportunidade de participar de várias atividades culturais e esportivas. E para fortalecer a chance de o jovem acolhido passar no vestibular, a Fraternidade implantou o estudo pré-universitário, que funciona como um cursinho. Assim, unindo a dedicação dos jovens e o apoio essencial dos padrinhos, vamos comemorar a chegada de mais jovens à universidade. Fraternidade e educação mudam o mundo. Seja parte dessa transformação e ajude a construir um futuro de oportunidades para jovens das aldeias moçambicanas. A vida é uma benção, em que cada dia nasce uma nova surpresa, uma nova aventura. E que nasce pessoas amáveis, incríveis, que podem mudar o mundo. Apadrinhar é amar. Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Ao sentir que o momento chegou de adiante seguir, um pedido que se renovou faz o sonho crescer muito além de você. A história começa no seu coração com fantasia e emoção. Pra ser verdade é só acreditar na princesa que está em você. Deixa brilhar, deixa brilhar. Olhe em volta e seja aprendiz, vai se surpreender. Um mundo encantado, tão nobre e feliz, logo vai descobrir. A princesa em você vai surgir. A história começa no seu coração com fantasia e emoção. Pra ser verdade é só acreditar na princesa que está em você. Deixa brilhar. Sorte assim, pode confiar, não vá parar. Se realizar, a mágica vai se espalhar.
A história começa no seu coração, com fantasia e emoção. Pra ser verdade é só acreditar na princesa que está em você. Deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Era uma vez. Quem de nós nunca escutou essa frase na época da infância? Fosse na escola, a hora de dormir, em casa, na igreja. É um bordão que se encontra impregnado e que hoje, na fase adulta, quando escutamos a pequena frase, já nos chama a atenção. Quando alguém diz, era uma vez, os nossos ouvidos ficam atentos, porque uma história está para vir. Desde que o homem surgiu na terra e o raciocínio começou a despontar, a imaginação também se apresentou no comportamento humano. Os primitivos, eles reuniam-se em torno da fogueira, e fosse na intimidade das cavernas ou em locais abertos na floresta, eles ali se encontravam para poder contar histórias, principalmente dos seus antepassados. Cultivavam isso na memória e para a memória de todos eles. Algumas histórias eram reais, outras eram frutos da fantasia. E por meio da oralidade, a história ia passando de geração em geração. Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malbatarrã, ele contou diversas histórias, se celebrizou no mundo, especialmente por um livro, O Homem que Calculava. E há uma história muito específica, em que ele fala a respeito de um rei, Harun ar-Rashid, um rei que vivia na cidade de Damasco, e queria realizar o plenilúnio de Ramadã. Para isso convidou todos os nobres, todas as pessoas das regiões vizinhas, para poder participar daquela grande festa. E no dia e na hora marcados, lá estava toda a gente. A festa encontrava-se em seu auge, quando do lado de fora da porta, alguém batia insistentemente. O guarda, ao abrir a portinhola,
deparou-se com uma jovem de rara beleza, mas ela se encontrava totalmente nua. E a jovem dizia ser a verdade. Eu quero falar com o rei Harun-ar-Rashid. Eu preciso falar com o rei. Quando o guarda olhou na lista de convidados, a verdade não estava listada. E então ele pediu que ela aguardasse para ir falar com o ministro, para permitir a entrada ou não daquela jovem. E quando o guarda foi falar com o ministro, eis que ele sorriu e disse: em nosso palácio não há lugar para a verdade. Expulse-a daqui e, se preciso, atire-lhe os cães. O soldado expulsou então a verdade dali, e ela foi para o deserto. Meditativa, ela não sabia o que fazer para falar com o rei Harun-ar-Rashid. Então ela teve uma ideia: transformar-se. Agora era uma senhora idosa, alquebrada pelo sofrimento e pela dor. Transformou-se em uma mendiga. Era a realidade. E ali na porta do palácio ela batia insistentemente. Aquela noite era algo diferente. O guarda achou muito estranho, abriu a portinhola. Lá estava a realidade. Eu quero falar com o rei Harun-ar-Rashid. Ele procurou na lista de convidados, a realidade não estava. Então foi falar com o ministro. E o ministro do rei disse: expulse-a daqui. Em nosso palácio castelo não há lugar para a realidade. E ela foi expulsa da porta dos grandes portões daquele local. Agora encontrava-se novamente no deserto, sob a luz das estrelas e do luar. E então ela teve uma genial ideia. Construiu uma bela carruagem cheia de pedras preciosas, cavalos fogosos. Pôde ter os seus servos para poder direcionar a carruagem, o cocheiro, alguns para ajudá-la. Teceu um belo vestido e transformou-se na fantasia. Adentrou a carruagem e quando, naquela alta madrugada, o guarda começou a escutar um trotel de cavalos, abriu a portinhola e de longe viu a magnificência daquela carruagem. Logo abriu os portões, nem quis saber de quem se tratava. Estendeu a mão após abrir a porta da carruagem para que a dama pudesse descer. Era de estonteante beleza. Ela sorriu para o guarda e disse: meu nome é Fantasia. E o baile, no seu auge, aquela festa magnificente, parou para ver a Fantasia entrar. O rei estava embevecido. Harun-ar-Rashid levantou-se do seu trono, veio em direção à jovem e lhe perguntou: quem és tu? E para a surpresa de todos os convidados, eis que aquela jovem se despiu, ficou totalmente nua, e ela disse: eu, a verdade, precisei ser a fantasia para lhe falar da realidade. Em todas as épocas, em todas as civilizações, surgiram os contadores de histórias. Algumas dessas histórias ficaram imortalizadas pelo tempo. Podemos registrar a história do povo hebreu, que foi contada e preservada por meio da oralidade.
Os pais tinham o hábito de cultivarem vivos na memória dos seus filhos a história dos seus ancestrais, não apenas como uma maneira de valorizá-los, mas também de manter viva a chama daquela movimentação tão importante, dos ensinamentos, das lições que ficariam eternamente gravadas. Somente mais tarde, essas histórias foram registradas e seguiram compiladas na Bíblia Sagrada e em outros livros da história universal. Grande parte dos mestres que passaram pela terra, senão a maioria, para poder ensinar, utilizaram-se do recurso didático, dos simbolismos, das metáforas ou das parábolas. Ao longo da história, Krishna legou ao seu discípulo Arjuna os grandes ensinamentos. Buda, por meio de simbolismos e de narrativas alegóricas, elucidou sobre temas de profundo valor espiritual. Na Grécia Antiga, Sócrates, por meio de histórias, legou aos seus discípulos um material excelente de entendimento sobre a realidade transcendental. A Grécia, com seus mitos, deixou um grande legado que contribuiu de uma maneira determinante para o desenvolvimento moral das criaturas humanas, a começar pela civilização romana. Essas histórias, muitas delas, foram registradas por Homero, por meio de duas de suas obras, Odisseia e Ilíada. Nós não podemos nos esquecer de Esopo, o escravo grego. Ele teria nascido, segundo os historiadores, ou no final do século VI ou no início do século IV antes de Cristo. Várias hipóteses são levantadas a respeito do seu nascimento, mas a tese mais aceita e difundida é que Esopo teria tido a sua origem na África. E essa informação é a mais aceita porque este nome Esopo é uma redução da palavra grega para etíope, um termo que era usado pelos gregos para se referir aos africanos subsaarianos. Também pode-se notar que Esopo era da África, porque os animais que foram utilizados nas suas fábulas são muito comuns naquele continente e não na Europa. São histórias que foram passando pela tradição oral de muitos povos africanos. Segundo descrição de Heródoto de Alicarnasso, em um dos seus livros, chamado Histórias, Esopo foi um escravo do filósofo Xanto, na cidade de Samos. Iria morrer mais tarde em Delfos, sendo executado de forma injusta. As suas fábulas, elas foram reunidas e divulgadas pela primeira vez por Demétrio de Faleros, no século III a.C. Aristóteles fala a respeito de Esopo em seu livro Retórica e afirma que o escravo grego fez um discurso em defesa de um demagogo. Platão, no diálogo Fedon, também cita Esopo, e tudo isso demonstra o quanto ele era conhecido nesta época. As suas fábulas, elas têm um caráter moral e alegórico. Os papéis principais são vivenciados por animais. E em Atenas,
elas foram muito bem apreciadas e também utilizadas na formação educacional de diversas crianças. As suas histórias trazem normas de conduta que são exemplificadas pela ação dos animais, que cometem erros, que são sábios ou tolos, bons ou maus, exatamente como os homens. A intenção de Esopo era mostrar que os seres humanos podiam agir tanto para o bem quanto para o mal. As histórias de Esopo, no entanto, ficaram realmente conhecidas e imortalizadas somente mais tarde, com a valiosa contribuição de La Fontaine, o escritor francês. Foi ele que recontou ou relembrou muitas das histórias do escravo grego. No entanto, meus amigos, na contação de histórias, há uma figura excepcional. O pedagogo por excelência, que chegou nas terras da Palestina, Jesus de Nazaré. Quantas vezes, para poder apresentar os seus ensinamentos e as suas mais belas lições, contou histórias que ficaram conhecidas como as suas parábolas, trazendo códigos de bem viver. Jesus tornou-se o mestre por excelência, e as suas parábolas são atemporais. Passados mais de 2000 anos, eis que a sua mensagem hoje encontra-se difundida, conhecida e até mesmo utilizada nos consultórios terapêuticos para tratamento dos mais diversos conflitos. Se nós dermos um salto quântico na história, nós vamos perceber que bem mais tarde a pedagogia vai se apresentar, esclarecendo dúvidas, oferecendo muitos direcionamentos no processo educacional. Tanto a pedagogia quanto a psicologia descobriram a importância do imaginário infantil. Há um período em que a criança vivencia essa fase que é muito importante no processo de formação. O imaginário infantil vai auxiliar o indivíduo no desenvolvimento intelectual, emocional e até espiritual. Portanto, as fábulas, os contos, as histórias narradas e as parábolas são muito importantes no processo de desenvolvimento da criatura humana. Houve um período que surgiram grandes nomes da literatura. Entre eles, Charles Perrault, irmãos Grimm, Andersen e tantos outros que trouxeram uma larga contribuição para a humanidade, fortalecendo-nos o coração para o entendimento da vida. Entre estes grandes autores e escritores da história da humanidade, em 1628, na velha Paris, nasce Charles Perrault, quinto filho de uma família que fazia parte da alta burguesia. Quando ele completou seus estudos, diga-se de passagem, sozinho, porque ele desentendeu-se com um dos seus professores, em 1643, ingressou no curso de Direito e, com 23 anos, conseguiu seu diploma, tornando-se advogado. Em 1654, tornou-se, junto com seu irmão mais velho, Pierre, cobrador-geral do reino.
e escreveu e publicou diversas odes dedicadas ao rei. Por isto, quando essas odes ficaram conhecidas, o rei Luís XIV tornou-o assistente de Colbert, o famoso conselheiro, e trabalhou por alguns anos vinculados ao reino. Em 1671, no entanto, ele foi eleito para a Academia Francesa de Letras. No ano seguinte, casou-se com uma esposa com a qual teve 4 filhos. Mas com poucos anos de casamento, sua esposa Marie Gunch morreu de varíola. Ela desencarnou em 1703, deixando os seus filhos para ele poder criar. Na Academia Francesa, Perrault iniciou uma longa disputa intelectual. Ele batizou essa batalha de querela dos antigos e dos modernos. Os antigos eram aqueles escritores que acreditavam na superioridade da antiguidade greco-romana sobre toda e qualquer produção francesa. Já os modernos defendiam que a produção literária francesa não era de maneira alguma inferior aos clássicos do passado. Logicamente que Perrault liderava o grupo dos modernos. Com 67 anos de idade, ele perdeu seu posto como secretário e, já idoso, resolveu registrar as histórias que ouvia sua mãe contar nos grandes salões parisienses. Foi em 11 de janeiro de 1697 que ele publicou o seu livro Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades. Mais tarde, esse livro ficou conhecido e também chamado como Contos da Velha, Contos da Cegonha ou Contos da Mamãe Gansa. A publicação rompeu os limites literários da época e foi levada aos 4 cantos do planeta, porque ele abriu um novo gênero dentro da literatura, os contos de fadas. Mais tarde, no século XVIII, surgirá, no dia 4 de janeiro de 1785, Jacob Ludwig Karl Green, 13 meses mais velho que o seu irmão, Wilhelm Karl Green, que nasceu no dia 24 de fevereiro de 1786. Eles nasceram na cidade de Hanau, Grão-Ducado de Hesse, na Alemanha. Filhos de Philipp, jurista, e de Doroteia, filha de um vereador de Kassel. Ao todo, o casal teve 9 filhos. Os irmãos gostavam muito da vida no campo. Foram alfabetizados primeiramente em casa, com professores particulares, e mais tarde frequentaram as escolas locais. Receberam também muitas instruções rigorosas, como cristãos reformados. Eram calvinistas. Ambos tinham uma grande fé religiosa. Em 1796, a família começou a passar por grandes dificuldades, porque o pai faleceu com pneumonia. E nessa época, o filho mais velho, Jacob, tinha apenas 11 anos de idade. Isso significa que o Wilhelm, o segundo, tinha 10 anos. E rapidamente, a mãe incutiu nos filhos a ideia da responsabilidade de adultos. Começaram então a despontar neles o interesse pela escrita. Nessa época,
com o surgimento do romantismo, as tendências da valorização da cultura popular, reavivou-se o interesse pelos contos de fada, que estavam tanto quanto esquecidos. Irmãos Grimm ajudaram a renascer essa proposta. Começaram a contar os contos que falassem um pouco da cultura alemã, mas também incluíram contos que foram narrados por Charles Perrault. Resolveram criar uma coleção literária com histórias tradicionais. Eles queriam preservar as histórias como elas haviam sido contadas, de geração em geração, nas tradições da oralidade. Queriam valorizar estes contos. Mais tarde, Maria Tatar, professora de estudos da Alemanha da Universidade de Harvard, diz que a transmissão de geração para geração e a gênese na tradição oral dos contos dá a eles uma grande mutabilidade, pois, conforme diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Os contos, eles diferem, é claro, de uma região para outra, pegando alguns pedaços de cultura, de folclore local. E como exemplo, a professora Tatar, ela esclarece sobre Chapeuzinho Vermelho, que foi imortalizada pelos irmãos Grimm, embora já estivesse em muitas versões e regiões de toda a Europa. Ficou conhecida, no entanto, como uma história tradicionalmente alemã. Embora os irmãos tenham ganhado reputação pela coleta dos contos de camponeses, muitos contos também vieram da aristocracia, da classe média, e ficaram imortalizados pelos contos que foram contados para eles por uma empregada e babá da família. João e Maria, A Bela Adormecida e tantos outros. Bem mais tarde, em 2 de abril de 1805, em Odense, parte do então Reino Unido da Dinamarca e Noruega, nasce Hans Christian Andersen. Ele era filho único de Hans Andersen, sapateiro, e de Anne-Marie, lavadeira. A sua mãe já havia sido casada e ele tinha uma meia-irmã. A sua infância foi muito marcada pela pobreza e por isso ele sempre estava se afastando da escola. Toda a família, para nós termos uma ideia, dormiam em um único quarto. Mas o pai sempre gostava de lhe contar histórias. Cultivava este hábito, aguçando no menino a imaginação, a criatividade, apresentando-lhe histórias, porque o pai não sabia ler nem escrever. Então o pai escutava histórias e narrava ao filho. Contava 1001 noites, fazia teatro de marionetes com as histórias, inclusive peças como a de Shakespeare eram relembradas pelo pai de Andersen. Mais tarde, o rei Frederico VI teve interesse pessoal por aquele jovem e decidiu pagar para ele a sua educação. Em 1816, o pai de Andersen morreu e ele foi obrigado a abandonar a escola. Foi forçado a se sustentar e trabalhou como aprendiz de tecelão, como alfaiate. Somente com 14 anos de idade é que ele conseguiu sair da sua cidade e ir para Copenhague para procurar emprego como ator. Ele tinha uma excelente voz. Foi aceito no Teatro Real da Dinamarca e trabalhou ali no teatro como ator e bailarino durante muito tempo.
Nas suas apresentações, na convivência com outros artistas, um amigo lhe dizia que lhe considerava um poeta. E levando a sério o que o amigo havia lhe dito, ele resolveu focar na literatura. Devido à sua infância, suas experiências pessoais, as histórias que seu pai lhe contou, que ficaram gravadas na sua memória, ele tinha uma enorme facilidade de escrever aquilo que escutava, de rememorizar as histórias infantis e adultas, e acabou por escrever diversas peças de teatro. Publicou seu primeiro conto em 1822, O Fantasma da Tumba de Painatoque. Em 1828, foi admitido na Universidade de Copenhague. Começou a ficar conhecido, pouco a pouco, internacionalmente. E em 1835, lançou o primeiro romance, O Improvisador. No entanto, foram os contos de fada que tornaram Hans famoso. Naquela época, eram raros os livros específicos para a criança. As suas histórias com características muito marcantes. Ele queria passar os padrões de comportamento, confrontava poderosos e desprotegidos, fortes e fracos, exploradores e explorados. E ele queria demonstrar que todos os homens deveriam ter direitos iguais. Lançou diversos livros infantis, traduzidos para muitos idiomas. Para nós termos uma ideia, em 1872, ele estava com a marca de 156 histórias. O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, Polegarzinha, A Rainha da Neve, dentre outros. Foi neste ano que ele ficou gravemente ferido, com uma queda da própria cama. Permaneceu com a saúde abalada durante algum tempo e faleceu em 4 de agosto de 1875, em Copenhague, onde foi sepultado. Neste contexto, na divulgação das histórias e contos infantis, nós não poderemos esquecer da larga contribuição do livro, da televisão, do cinema, estes meios que puderam materializar os contos e ofereceram não apenas às crianças, mas também aos adultos, não apenas o lazer, mas também o conhecimento, o entendimento a respeito da vida. No Brasil, autores consagrados se levantaram para juntar este time de peso no cenário mundial. A contribuição especial de José Bento Renato Monteiro Lobato. Ele nasceu em Taubaté, no interior de São Paulo, a 18 de abril de 1882. Contista, ensaísta e tradutor. Formado em Direito, atuou durante muito tempo como promotor público, até se tornar fazendeiro, quando recebeu uma herança deixada pelo avô. Em um novo estilo de vida, ele passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, e depois reuniu todos eles num livro chamado Urupês, sua obra-prima como escritor. Nessa época, os livros brasileiros, eles eram editados em Paris ou Lisboa, e Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar livros aqui no Brasil. Implantou uma série de renovações,
tanto nos livros didáticos quanto infantis. Bastante conhecido entre as crianças, ele dedicou-se a um estilo de escrita com uma linguagem muito simples, onde a realidade e a fantasia estavam lado a lado. Aqui no Brasil, pode-se dizer que ele foi precursor da literatura infantil. Suas personagens tornaram-se conhecidas e amadas. Quem de nós não se lembra de Emília, a boneca de pano, com sentimentos e ideais independentes? Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Cuca, Saci Pererê, Tia Anastácia, Vovó Benta e outros personagens na famosa obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Escreveu outros livros muito conhecidos, tanto para crianças quanto para adultos. Até que, já morando em São Paulo, morreu ao lado da sua esposa e filha, no dia 4 de julho de 1948, com 66 anos de idade. Quando da data da sua morte, houve uma forte comoção nacional, o corpo velado na Biblioteca Municipal de São Paulo e o sepultamento feito no cemitério da Consolação. Enfim, os contos infantis, eles fazem parte do nosso imaginário popular, do nosso imaginário consciencial. Encantam adultos e também crianças, mas oferecem conhecimento, entendimento da vida, despertando inclusive os valores morais na nossa intimidade. Era uma vez para adultos é um trabalho que tem o objetivo de trazer uma breve análise de alguns destes contos que ficaram imortalizados na história, que fizeram e fazem parte do nosso universo de contos universais. Porque a mensagem divina, meus amigos, estão presentes em todas as épocas, trazidas aos homens de diversas maneiras, inclusive pelos contos de fada. As movimentações em torno da proposta deste trabalho, deste livro, começaram pela espiritualidade em 2020, quando surgiu a pandemia do coronavírus. O benfeitor espiritual Fritz Schein sugeriu que pudéssemos gravar algumas histórias para o público infantil, para colocar na internet, especialmente no YouTube. Segundo ele, acompanhando as gravações, ele observou que as histórias traziam conteúdos muito profundos, não apenas para as crianças, como também para o público adulto. E foi aí que surgiu a ideia de realizar um trabalho que pudesse fazer uma ponte entre os contos e a mensagem divina, especialmente utilizando o Evangelho à luz do Espiritismo. Mas ele diz, no prefácio do livro, que não se sentia em condições de realizar sozinho aquele trabalho e, portanto, convidou a benfeitora espiritual Mihal Fassa para trabalhar em conjunto. A benfeitora já havia escrito um livro juntamente com o benfeitor, Oração de Francisco, para crianças, jovens e adultos, onde os dois instrutores espirituais analisam a oração realizada pelo pobrezinho de Deus. A mãe, conforme é chamada, Mihal Fassa, nas tradições especialmente hinduístas, ela tem uma larga experiência com crianças. E ao ser convidada por Fritz Schein, aceitou aquela demanda
e logo trataram de traçar metas e objetivos. Realizaram no mundo espiritual várias reuniões para poder esboçar todo o trabalho que seria realizado. Em um segundo momento, com auxílio de outros abnegados servidores, alguns encontros foram realizados. Algumas entrevistas foram feitas, especialmente com alguns escritores cujos contos seriam utilizados no livro. Então, Michal Face e Fritz Scheine, no mundo espiritual, se encontraram com Esopo, La Fontaine, Andersen, Perrault, Jacob e Wilhelm, os irmãos Grimm. E eles puderam narrar os seus conceitos, as suas concepções, o que os levou a escrever aquelas histórias. E tudo, é claro, ia sendo anotado, registrado, tanto por Michal quanto por Fritz Scheine. Ainda tiveram a oportunidade de se reunir com os trabalhadores do nosso movimento espírita e também da literatura universal. Puderam conversar com diversos pedagogos, como Maria Montessori, Pestalozzi. Reuniram-se com Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, Cecília Rocha, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Humberto de Campos, Hilário Silva e tantos outros da pátria espiritual. Com todo este material em mãos, os dois benfeitores ainda tiveram uma grande oportunidade. Uma audiência com Walt Disney. Eles visitaram em espírito o complexo em Orlando e conversaram no mundo espiritual sobre as realizações memoráveis deste homem que pôde imortalizar muitos contos e histórias clássicas que foram contadas por estes citados escritores. A terceira fase do trabalho foi quando Michal e Fritz começaram a assistir os filmes infantis nos seus originais, a ler os livros nos arquivos espirituais, os manuscritos originais, porque sabemos que tudo aquilo que surge na Terra antes surgiu no mundo espiritual. E pouco a pouco eles foram se preparando para as atividades. Escolheram 30 histórias para serem contadas e analisadas. Eles dizem que não têm a pretensão de finalizar nenhum tipo de análise, de ditar comportamentos. Tudo é feito com muita simplicidade, com o objetivo de poder oferecer condições de maior entendimento, de análise da mensagem divina, fazendo a inter-relação com o Evangelho, com a doutrina espírita, e oferecendo principalmente aos pais, aos educadores, condições de poder trabalhar com as crianças os conceitos morais dessas histórias. O livro é para adultos, mas ao lê-lo, podemos ter um arsenal de entendimento para repassar às crianças o ensinamento moral. Na humildade que lhes é peculiar, eles optaram por não assinar nenhuma das mensagens que se encontram nos livros, porque é um trabalho em conjunto. Conforme ensinou Allan Kardec, o mais importante não é quem firma a mensagem, mas o conteúdo dela. Esse encontro virtual, que hoje nós estamos iniciando, é o prenúncio de uma série de 30 encontros. Em cada encontro, nós faremos a análise de uma história, com várias participações especiais. Na música, com a cantora Aline Charrade
e o violonista Lucas Felipe, que interpretaram diversas canções clássicas, como aquela que escutamos no início do nosso trabalho dessa noite. Com a poesia de Charles Alexandre Simões Pires, ditadas intuitivamente pelo Espírito Maria Dolores. E com muitos personagens. Serão encontros recheados de alegria, entendimento, aprendizado, diversão e estudo. Para toda a família, mas em especial para os adultos. Você sempre será o nosso convidado especial. Confiram agora o que ainda virá, com a participação de alguém muito especial, da nossa querida Vovó Luzia. Olá, meus netinhos! Boa noite para todos vocês! Que belezura, né? Esse seminário com Saruman. Aprenderam muito com ele? Já assistiram o filme de Senhor dos Anéis? Uma belezura só, né? Tô privilegiada, gente, ter sido convidada pelo meu netinho Ellerson para fazer parte dessa movimentação, desse novo trabalho Era Uma Vez para Adultos. Já adquiriu seu livro? Já? Não? Então entra lá na descrição do vídeo, tem o link para você poder acessar, também no chat ao vivo já tem o link, você apertar, só clicar, que abre diretamente no local, você escolhe o livro, vai chegar lá no correio para você, na sua casa. Belezura só, eu já tô lendo o meu. Mas para esse trabalho, gente, eu ganhei o livro, olha que maravilha, grande, né? De muitas histórias, com todas que nós vamos, assim, ter a oportunidade de estudar nesse nosso encontro. Uma belezura só, gente. Cada encontro, um capítulo diferente. Era Uma Vez para Adultos, é uma proposta inovadora de aliar o conhecimento, os valores da alma, os princípios religiosos, a filosofia da vida e a ciência comportamental. Em cada encontro nosso, um aprendizado e um conto a nos oferecer reflexões. Quer saber? Quer saber quais as histórias que nós vamos estudar? Aí você vê se vocês conhecem, a maioria é conhecida por todos nós, não é? João e o Pé de Feijão. Oferece-nos a condição, gente, do entendimento de que temos em nossa vida desejos e ambições que podem nos levar ao céu em um pé de feijão, mas também podem nos derrubar na nossa arrogância, na nossa soberba, esquecidos de que tudinho é passageiro. A história é um convite à valorização do que possuímos, como se fosse a nossa galinha de ouro, a nos oferecer os tesouros que permanecem para sempre, os tesouros espirituais. E os três porquinhos, gente? Lembrou da historinha bonitinha, né? Ensina que a casa precisa estar construída sobre a rocha, de forma que o lobo mau, com a sua exasperação, não venha derrubar. Em nossa vida, não podemos de maneira alguma desanimar.
Deixa que a preguiça nos envolva o coração de jeito nenhum. Vocês lembram do palhaço, do Palito e do Pedrito? E a Branca de Neve e os 7 Anões, gente? Nossa, sou apaixonada com essa história. Nos auxilia a diferenciar a inocência da ingenuidade e a descobrir as diversas facetas que trazemos em nós por meio das 7 personalidades diferentes, 7 anões que acolheram a jovem mulher de coração muito bom. E Cinderela convida-nos a sair dos sonhos para viver a grande realidade da vida, buscando a cada dia, por meio do nosso esforço de enfrentar o borralho, alcançarmos os nossos ideais mais nobres. Não queremos que o sofrimento de maneira nenhuma bata a nossa porta. Porém, ele sempre se manifesta como um mecanismo de redenção e de despertamento. Quando surge na jornada, nosso desejo é como que um passe de mágica. As fadas madrinhas solucionem os nossos problemas. Já quis? Que a fada madrinha, cavalinha de condão, diz Luiz, né, fizesse desaparecer os problemas seus. Já pensei assim. E o pastorzinho mentiroso, gente, essa é pouco conhecida, não é uma gracinha a história. Ensina o valor da verdade e o preço da mentira em nossas vidas. Robin Hood é o convite para que meditemos sobre o que precisa ser modificado, ressignificando os conceitos na transmutação de pensamentos e de realidades. É um herói que se imortalizou na história. Gente, essa aqui não conhecia não, mas eu li, nossa, também assisti o filme, depois você assiste. Uma belezura. A Princesa e o Sapo. Vem ilustrar que por meio, ou melhor, que menor que sejamos, podemos contribuir para a construção de um mundo melhor. E que uma boa ação hoje é a certeza de outro na manhã. E a menina e o leite? Nossa mãe nos convida a sermos comedidos nas ambições. É melhor ter 2 pássaros na mão do que 2 voando, né? É preciso viver o presente, meus netinhos. Desenvolvendo, sabe o quê? A atenção. A atenção no que estamos realizando, ou passaremos pelos tombos que são providenciais para nos auxiliar a seguir com calma a jornada. Gente, agora esse aqui é a pupila dos meus olhos. O Rei Leão é cântico de sabedoria que apresenta a luz e a sombra, conduzindo-nos a encarar de frente os nossos problemas, assumindo nossas responsabilidades em honra àqueles que vieram antes de nós e nos ofereceram o dom da existência. Chapeuzinho Vermelho leva a refletir sobre a dificuldade que nós temos de seguir regras, ao mesmo tempo que apresenta uma coragem de enfrentamento que ensina a lutar pelos nossos ideais, a fim de podermos conseguir a vitória sobre os nossos medos e traumas. E a tartaruga e a lebre?
Ser tartaruga é leve, meu Zetinho. Mostra a diferença que há entre a confiança e a esperteza, bem como a lentidão e a perseverança. A pressa pode ser inimiga da perfeição. E os músicos de Bremen? Essa a gente também não conhecia, não. Nossa, é uma gracinha a história, vocês vão ver. Que belezura. Fala do autocuidado, da união que faz a força, do amor aos animais. Você tem algum bichinho de estimação? Pois é, nós vamos falar sobre isso. O amor à natureza nos convida, meu Zetinho, ao trabalho palatino no despertamento do amor universal. E Pinóquio? Pinóquio revela que os nossos ideais mais elevados podem ser alcançados, senão da forma que nós almejamos, da maneira que Deus entende mais apropriado para a nossa experiência evolutiva. Com Gepeto e sua turma, aprendemos que quando não pode ser ter biologicamente filhos, é possível encontrar no gesto amoroso e sincero a adoção, o amor escolhido. Nossa, gente, essa aqui é toda romântica. A Bela e a Fera revela a necessidade de transformar a nossa fera interior para descobrir a beleza que a oculta em nosso interior. A Pequena Sereia deseja conhecer outras realidades. Sem dúvida alguma, é uma experiência extraordinária, enriquecedora da alma. Contudo, nós não podemos cultivar a insatisfação com a vida, porque isso vai abrir campo para escutarmos as sugestões dos falsos profetas, que intentam calar a nossa voz e nos conduzir por caminhos menos felizes em escândalos atrozes. A roupa nova do rei, você vai ver essa, você vai morrer de rir, reflete sobre os mantos ilusórios que nos envolvem, a busca do artificialismo, envolvidos por modismos que os aproveitadores nos levam a acreditar, transformando-nos em verdadeiros tolos. A Bela Adormecida, gente, fala das ilusões que nos envolvem, fazendo-nos cair no sono profundo, fugindo das próprias responsabilidades, porque não desejamos alcançar a maioridade espiritual, com medo de enfrentar a roca da vida. É necessário sair da consciência de sono para atingirmos a consciência cósmica e sermos verdadeiramente felizes. E Valente é uma história onde os acontecimentos providenciais se dão para poder fortalecer os elos familiares, desenvolver a compreensão, o perdão, a convivência em família, que ensina a aceitação das diferenças. Ah, meu Zé, aqui tá vendo quantas histórias, muitos contos interessantes à luz do espiritismo, do evangelho, à luz da psicologia, uma belezura só. O Aladim, vocês estão lembrando dele? Que voa no tapete? Pode fazer pedido pro gênio? Ah, é uma belezura. É uma narrativa que nos ensina uma das mais belas lições sobre a importância da liberdade de cada ser, a necessidade de aprendermos a ser nós mesmos. Muitas vezes temos ambições, queremos um tapete mágico e um gênio que esteja ao nosso dispor
para atender aos nossos pedidos. Alice no País das Maravilhas é um conto que ensina muito, que nos convida, meus netinhos, a nos tornar pigmeus ou gigantes, de acordo com as circunstâncias, né, que a gente for vivenciando, para paulatinamente ser possível implantar o País das Maravilhas em nosso orbe. Você está querendo esse mundo da regeneração, esse mundo feliz? Isso é possível. E você fica procurando Nemo? Ah, é uma gracinha o pai dele procurando ele, Genomar. Tem até aquela outra com que ela chama, a Dory, né? Identifico com ela, identifico. Então, Procurando Nemo é a representação da humanidade, que ainda se encontra perdida, gente, dentro de si mesma, no grande aquário das ilusões. A certeza, porém, de um pai que cuida, não desiste dos seus filhos, nos encoraja a prosseguir, enfrentando as síndromes do esquecimento em busca do reencontro familiar. Enrolados é o conto que fala da enrolação em nós mesmos. Trancafiados na torre, sem perceber que a força que precisamos para ganhar a liberdade está em nós mesmos. E basta utilizar para poder ganhar o mundo. Enrolar, se alguém não sabe, gente, fiquei perdidinha quando eu estava lendo o livro pela primeira vez. Sabe o que é Enrolados? É aquela famosa Rapunzel, das histórias que é cabelo longo, né? E o Mágico de Oz, essa é antiga, né? O Mágico de Oz retrata a razão e o sentimento em equilíbrio, nos levando à evolução por meio das sucessivas reencarnações. Rumo à nossa liberdade pela estrada infinita de tijolos amarelos que adquirimos com o homem de lata, um coração que ama, com espantalho, um cérebro que pensa, e com leão, a coragem que luta. Gente, quando eu contava a historinha para os meus filhos, né? Agora para os meus netinhos, meu bisneto, João e Maria, minha boca enchia d'água, né? Com a casinha cheia de doce. Nossa senhora, eu gosto do docinho. Você gosta? Aí vocês veem, João Maria, acautela-nos para não nos envolver com as falsas ilusões e tentações. Busquemos fortalecer o coração contra os desejos mais vis, a fim de que a sabedoria divina nos reconduza ao abrigo seguro do lar, no tempo certo, mais enriquecidos as experiências da vida. Pocahontas em sua civilização indígena, mostra a importância do elemento simples, com um povo capaz de tomar atitudes decisivas para a formação de um mundo mais fraterno e mais feliz. E Mulan? Mulan ensina a piedade filial, meus netinhos, o amor incondicional e a coragem feminina, o empoderamento. Se o mandamento maior nos ensina a amar o nosso próximo, se a sabedoria divina nos coloca dentro da família, é para nós estabelecermos estes elos. A Assembleia dos Ratos, gente. Ai, meu Deus. Tem pavor de rato, Mas a história é bonitinha. Ela desperta-nos, descortina-nos uma nova maneira de poder encarar as informações. Mas, sobretudo, traz um convite para que nós saiamos da teoria e passemos a atitude resolutiva. Porque falar é fácil, difícil é fazer. Patinho feio, hoje
Nossa, quando eu contava essa historinha, eu ficava com uma dó dele, ficava imaginando patinho feio, né? Um dia transforma no cisne maravilhoso, gente. Pois é, desperta-nos a autoestima, né? Valorização de nós mesmos. Leva-nos a descobrir que nós somos cisnes vocacionados para alçar voos bem mais altos. E Frozen? Frozen, uma aventura congelante. Sentiu o friozinho aí? É um convite para nós não ficarmos enregelados em um castelo no alto de uma montanha fria. Devemos deixar o sol do verão brilhar, meus netinhos, a fim de que floresçam as sementes plantadas, frutificando, alimentando os corações para a construção de um mundo de regeneração que vai chegar. Boas histórias, gente, é muito gostoso de escutar, de poder estudar e aprender, não é mesmo? Sempre tem uma perspectiva de continuação. Aquela sensação de que a história continua. Você já leu uma história assim que você fica esperando mais, você quer mais? O que aconteceu depois? A gente fica doidinho para saber, né? A vida, ela é contínua, ela é imortal. E de alguma forma, as histórias, elas nunca terminam, meus netinhos. Os clássicos infantis, né? E especialmente os contos de fada, eles terminam assim, com felizes para sempre, não é? Mas isso ainda não é o fim, de jeito nenhum. Depois do casamento, depois do final feliz, sempre há outras vivências, não é, meus netinhos, que poderão oferecer novas histórias, bons desfechos, E a boa história é essa, que nos oportuniza sempre a condição de voyajar por nossa própria imaginação, por meio das fantasias e também das ilusões. Vamos voar? Vamos voar? Eu quero falar com vocês uma coisa. Você está aí com nós essa noite? Gostou desse encontro maravilhoso? Gostou? Então dê o seu like. Também acompanha, né? Como que fala? Inscreva-se no canal do meu netinho Ellerson, Todas as vezes que tiver uma nova história, que tiver uma nova palestra, vai ser avisado. Se você apertar as notificações, aquele sininho, sabe? Tudo facinho de fazer. Até eu que não sei mexer, eu sei fazer. Que assim nós ficamos tudo conectado, né? Tudo juntinho. Espero que vocês tenham gostado desse encontro de hoje. Pra mim foi só aprendizado, né? Com Saruman. E agora apresentando pra vocês esse trabalho que vai dar continuidade. Sei que vocês são doidinhos pra saber. Eu vou contar. Sou fofoqueira. Mentira, eu sou não. Eu gosto de divulgar as coisas, né, gente? Isso é importante. A divulgação. Sabe o que é? Vocês querem saber qual que vai ser o nosso próximo encontro? Vou contar pra vocês. Nosso próximo encontro é uma historinha que eu adoro. Pinóquio, gente. Vai ser o próximo encontro virtual, a historinha que vai ser analisada para nós podermos entender com profundidade a respeito dela. E você é o nosso convidado especial. Então, uma boa noite para vocês. Fica tudo com Deus. E até breve. Vai ser tudo divulgado nas redes sociais. Até mais, meu Zetinho. Ao sentir que o momento chegou de adiante seguir, um pedido que se renovou faz o sonho crescer muito além de você. A história começa no seu coração com fantasia e emoção. Pra ser verdade é só acreditar na princesa que está em você.
deixa brilhar, deixa brilhar. Olhe em volta e seja aprendiz, vai se surpreender. O mundo encantado, tão nobre e feliz, logo vai descobrir. A princesa em você vai surgir. A história começa no seu coração, com fantasia e emoção. Pra ser verdade é só acreditar na princesa que está em você, deixa brilhar. Sorte assim, pode confiar, não vá parar. Se realizar, a mágica vai se espalhar.